amanhece em São Paulo. Aqui, em uma região chamada Luz, esta torre há 100 anos observa o nascimento de cada novo dia. Sentinela incansável, foi testemunha das modificações profundas por que passou a cidade. Uma pequena vila que viu e ajudou a se transformar na principal metrópole do país. Vai fazer 100 anos? É. 100 anos, né? Por mãos inglesas, em 1901, a população assistia a instalar-se em São Paulo aquele que seria o mais belo e importante de seus monumentos ferroviários, a Estação da Luz. As obras foram iniciadas em 1895. O projeto, vamos dizer, foi feito fora, a construção veio para cá, mas houve a participação de técnicos daqui de São Paulo no assentamento, vamos dizer, dessa estação na área. Os arcos e estruturas de ferro, os bordados de metal, o madeiramento de pinho de riga, tijolos, pregos, tudo veio da Inglaterra. O edifício de tempos vitorianos reflete o início do século XX, quando o mundo se industrializava e a cidade, ainda pacata e gentil, enriquecia com o café. A sua estrutura metálica, ela é de grande porte, né? Em princípio, pareceria ser um contraste, né, com a arquitetura clássica do próprio edifício principal, mas ela apresenta, nas suas extremidades, torreões, né, em alvenaria também, que integram a gare com o próprio edifício. Em 1901, a estação vinha à luz. A elegante edificação de 7.520 metros quadrados se destacava na paisagem urbana. A torre, com mais de 30 metros, era visível de grandes distâncias. O relógio regulava o cotidiano da cidade e marcava com precisão britânica as partidas e chegadas dos trens. Hoje, o relógio é uma réplica do original e, como o antigo, lembra na forma o Big Ben de Londres, mas não na batida. Tem uma diferença, porque o Big Ben é carrilhão. Ele toca de 15 em 15 minutos e tem 4 sinos dando som nele, né? Esse de Paranapiacaba de Santos, ele toca hora e meia hora só. Então tem um sino só. As batidas já são diferentes porque é musical, né? O Big Ben é musical. Bem bom, 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 né? E esse aqui não, só toca uma vez só. Tanto no passado como no presente, a gare por onde circulam as composições causa admiração. São 39 metros de vão livre e 150 de comprimento. A cobertura em arco parabólico é composta de chapas de zinco e o forro em madeira de lei. Tudo iluminado por uma grande clarabóia triangular de vidro. No início do século, outro detalhe chamava a atenção. Pela primeira vez na cidade, os trens podiam ficar totalmente abrigados pela cobertura quando chegavam às plataformas. Até então, as estações ferroviárias no Brasil, né, eram muito simples, muito pequenas. E a estrutura metálica fazia parte dessa renovação, dessa proposta de se utilizar materiais de vanguarda, né, já que o trem era um elemento associado à velocidade, à transformação, e mexia com o imaginário. Então, de certa forma, marcar a paisagem urbana com o que havia de mais moderno na época, né? As composições correm 6 metros abaixo do nível do solo, então em 6 linhas permanentes. Sobre os trilhos, 3 passarelas interligam pelo interior da estação o Jardim da Luz e a Rua Mauá. Os trilhos rebaixados possibilitaram que se passasse de um lado para o outro da cidade sem obstáculos.
A via férrea é sempre um elemento que acaba se transformando num obstáculo na fluidez, vamos dizer, que se espera e que é interessante aconteça entre as diversas partes componentes da cidade. A preocupação aqui com a Estação da Luz foi exatamente que não houvesse esse lado de lá. A construção da Luz foi de um arrojo inacreditável para a época. Outra novidade foi o tijolo substituindo a taipa de pilão, predominante na maioria das edificações do começo do século. Aqui no Brasil, desconhecia-se a autoria do projeto, mas pesquisas recentes acabaram por descobrir, né, em Londres, e a autoria seria do arquiteto Charles Driver. Ai, era tão bonito aqui esse parque, era lindo, tinha bastante bichinho, sabe? Aquelas crianças que vinham, aquelas famílias daí do Bom Retiro, elas vinham para cá com as criancinhas no carrinho, sabe, passear, era lindo aqui. A estação ocupou parte do Jardim da Luz, que lhe cedeu terreno. E como ele, logo se transformou em atração turística e centro de lazer. Uma verdadeira praça coberta dentro da praça. Representa muito para São Paulo cresceu através dela, né? Aí é o patrimônio da cidade. O edifício que várias gerações de usuários utilizam há 100 anos foi a última das 3 edificações da Estação da Luz. A estação primitiva era uma modesta construção de alvenaria. Foi substituída na década seguinte por um edifício maior, com 2 pavimentos. Não foi suficiente. 20 anos depois, começava a construção da atual estação. Usa muito a Estação da Luz? Hein? Aos 20 anos. Eu utilizo a estação há 30 anos. Ixi, 45 anos. Uns 60 anos, mais ou menos. SPR, a inglesa, são nomes populares da São Paulo Railway, construtora da estação e da primeira ferrovia paulista. Era uma concessão obtida na época do Império, com prazo para terminar. E assim se deu. 90 anos depois, a SPR passou para o governo federal. Misteriosamente, a alguns dias de ser entregue para o administrador brasileiro, a estação e também sede da ferrovia pegou fogo. Foi na madrugada de 6 de novembro de 1946. A população acordava sobressaltada. Em pouco mais de 20 minutos, o edifício era um imenso braseiro. 130 bombeiros trabalharam no combate ao incêndio, mas como não havia água no lugar, o fogo consumia livremente a estação. Tarde demais, a água começou a ser bombeada de um lago do Jardim da Luz. As chamas alcançaram o topo da torre do relógio, que em seguida desabou. As últimas badaladas foram ouvidas às 4 da madrugada. Quando disseram que a Estação da Luz estava pegando fogo, eu me lembro que eu comecei a chorar imediatamente, caí num pranto terrível, que para mim estava acabando uma coisa assim, que não podia acabar, que era São Paulo, né? Que era o símbolo de São Paulo, a estação, né? A Estação da Luz. Pela manhã, o fogo destruíra internamente portas, janelas, forros, assoalhos, os ornamentos. Várias paredes desabaram. Toda a cobertura da ala atingida desapareceu. Os escritórios, as bilheterias, o grande saguão central, tudo estava perdido. E os arquivos da SPR tinham virado cinza. Naquele dia, já se disse que o incêndio foi proposital, foi criminoso, né? Diziam, os ingleses estão queimando a Estação da Luz. Porque justamente esse incêndio coincide com a data da encampação pelo governo. Então coincide, vamos dizer, é o fim da era das ferrovias entre nós. E naturalmente havia coisas no arquivo dos ingleses, por assim dizer, que era chamado os ingleses, né? A inglesa, a SPR naquele tempo era a inglesa, né? Que não interessava a eles, né? Deixarem aí um testemunho daquilo.
Era uma perda que se julgava irreparável, mas a estação negra de fuligem permanecia em pé. A ala oeste e a Gare estavam intactas. Pelas linhas não atingidas, os trens voltaram a correr. A recuperação do prédio demorou o mesmo tempo da sua construção, 5 anos. Em 1951, a estação foi novamente entregue ao público, com sensíveis modificações na sua estrutura. O movimento, principalmente de trens metropolitanos, tinha aumentado muito nesse período. Eles aproveitaram para modernizar e ampliar a estação. Então, construíram mais um andar. Como não havia onde pendurar uma laje, tiveram que fazer ali aquele conjunto de colunas de cada lado, que é o que sustenta esse andar intermediário que não se vê. Quer dizer, a laje desse andar é o atual teto do hall de entrada, né? Internamente, o edifício tinha ornatos, elementos decorativos muito intensos, né? Principalmente no saguão principal e nos saguões que eram restaurantes e áreas de embarque. Com o incêndio que houve nos anos 40, parte dessa ornamentação se perdeu e foi recomposta de maneira mais simplificada. O velho e suntuoso restaurante perdeu o luxo. Hoje, no lugar do mármore, veio a fórmica e as cadeiras torneadas deram vez a banquetas em um balcão. Quanto ao novo relógio, não houve reclamações. Esse relógio aqui não deve nada, como eu falei, ao relógio inglês, que era original. E esse aqui passou por 3 relojoeiras, desde a instalação em 1900 até hoje, né? O seu Júlio Miller era o relojoeiro aqui da Estrada de Ferro, né, no começo do século. Ele ficou tomando conta do relógio até 1975. Em 75, meu avô começou a tomar conta do relógio, né? E eu, junto com ele, comecei a tomar conta também do relógio, né? E até agora, estamos aí tomando conta desse relógio aí, né? A estação sofreria ainda outras alterações por causa do aumento do movimento. Na Gare, foi construída uma plataforma central, com anexos. Novas escadarias dão acesso a ela e a linha foi eletrificada. O número de passageiros não parou mais de crescer. São milhares de pessoas que passam por aqui todos os dias. A grande maioria sem tempo de prestar atenção a tanta beleza perdida na vida apressada e caótica da cidade grande. O início da ferrovia em São Paulo. A história da Estação da Luz começa em 1856, quando a construção de um caminho de ferro para unir o Planalto ao litoral de São Paulo foi autorizada por decreto do imperador Pedro II. O desafio era muito grande, porque São Paulo ficou praticamente isolada e com as mesmas características desde da fundação, no século XVI, até a primeira metade do século XIX. Né, com pouquíssimas alterações, é a mesma cidade, né, as mesmas feições coloniais, em função da barreira, né, que a Serra do Mar oferecia. Né? Então, era a colônia, a vila mais interiorizada que se tinha naquele momento. Naquela época, o Brasil era um país essencialmente agrícola. E a capital de São Paulo, uma vila de poucas almas, a maioria delas isolada em uma área triangular no topo da colina. E era uma morraria só. É o mar de morros que o Aziz Absaber fala. São Paulo eu caracterizo como uma cidade que nasceu cidade, mas que também foi uma cidade de passagem por muito tempo, por 3 séculos. Essa condição só foi alterada com a chegada da ferrovia. Passado o ciclo do açúcar,
A monocultura do café tomou conta de São Paulo. A boa qualidade do produto logo despertou o interesse internacional, animando os cafeicultores e a economia. São Paulo precisava exportar. A questão era como levar o café até os portos. Antes da ferrovia, a serra, toda a passagem da serra era feita por tropeiros, era feito por muares, né? Então, quer dizer, trazer um sino, trazer um canhão, era uma operação que envolvia 40, 80 animais, né? As declividades eram muito grandes, a dificuldade era muito grande. Grande parte da safra de café se perdia por falta de armazenagem adequada. As estradas de tropas, ou rodagens coloniais, como eram chamados os caminhos, conservavam os traçados de antigas trilhas indígenas. Os tropeiros levavam 3 dias para cumprir o trajeto planalto-litoral. Essa ligação do interior com o porto se deu através dessa invenção, eu diria, desse gesto corajoso do Mauá. E daí São Paulo não parou mais e não para. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, era um espírito inquieto, empreendedor. Associou-se aos marqueses de Monte Alegre e São Vicente e obteve a concessão para explorar por 90 anos a ferrovia. O dinheiro veio de banqueiros ingleses e o projeto entrou nos trilhos. Em 1860, já constituída como empresa e encabeçada por Mauá, a The São Paulo Railway Company iniciava a construção da ferrovia. As obras começaram no Cais do Valongo, em Santos. Dali, o trem partiria rumo aos centros cafeicultores. Passaria pela capital da província e alcançaria Jundiaí, a entrada do sertão paulista. O grande obstáculo era vencer a escarpa da Serra do Mar. Existiam várias formas de transposição de escarpas, né, de regiões escarpadas. E uma delas é esse sistema de planos inclinados. O jovem engenheiro inglês Daniel Fox, responsável pelas obras, comandou a implantação dos planos inclinados. O sistema de tração por cabos e máquinas fixas iria levar os trens pela serra até o Planalto. Essa primeira serra, que foi construída nos anos 1860, ela foi dividida em 4 patamares, então você tem, esse sistema se caracteriza pelo contrapeso, quer dizer, uma composição que desce é a que faz o peso para que a outra suba. A construção dos patamares foi um árduo e dispendioso trabalho. E o capital da São Paulo Railway era todo consumido neste trecho da ferrovia. O Barão de Mauá, então o homem mais rico do país, vendeu tudo para impedir a falência da SPR. A recusa dos ingleses em lhe restituir o dinheiro gasto vai mais tarde lhe custar a falência e a encampação da ferrovia pelos banqueiros. Especular é arriscar, é desafiar. Só que a gente tem que desafiar certo, fazer como o Mauá fez. E foi digno, pagou sua dívida até o último centavo, para daí morrer. A ferrovia avançou. Dentro de mais algum tempo estaria chegando à luz em São Paulo. Quando os trilhos alcançaram o alto da serra, o serviço de tração funcionava perfeitamente. Era a nova rota para o mar, feita de ferro e dormente, que substituía o velho traçado indígena. Quem moravam aqui eram índios. E o dia que estava ensolarado assim, eles falavam entre eles na língua tupi-guarani. Vamos em local de onde se avista o mar? Aí na língua tupi-guarani eles acharam Paranapiacaba, que tem o mesmo significado, local de onde se avista o mar. A vila de Paranapiacaba, no alto da serra, nasceu, cresceu e permaneceu exclusivamente em função da ferrovia. E essa vila, então, surge exatamente nesse momento, com a necessidade de moradia e, portanto, essa região para cá da rede, da estação, pertencia à empresa ferroviária e nela foram construídas as primeiras casas, as primeiras residências para esses operários e depois para os ferroviários, isso nos anos 1860.
Paranapiacaba ganhou mais moradores com a expansão da economia paulista no final do século. A ferrovia não deu conta de transportar uma super safra de café e foi preciso aumentar a capacidade de tração na serra com a construção de um novo sistema. A Serra Velha corre, digamos, nesse lado, e ao lado dela foi construído um novo sistema funicular. Só que agora, nesse momento, em um patamar a mais. A Serra Velha cede seu espaço, quer dizer, exatamente no leito dela foi construída essa cremalheira que era a ideia fazer no final do século passado e que, no entanto, veio a ser construída apenas poucas décadas atrás. O sistema de cremalheira dispensa a utilização de outros vagões como contrapeso em sentido contrário. Conviveu com o segundo funicular até 1982 e até hoje permanece em operação. O problema é a insalubridade, né? Aquela área nós mexíamos muito com óleo, combustível, óleo diesel, óleo, combustível, caldeiras, tinha muito problema de saúde. Umidade, a gente sempre tinha dores no corpo por causa da umidade, a caloria dos locobreques. Para nós melhorou, que agora atualmente trabalhamos com máquinas Hitachi, toda automática, só que prejudicou em funcionários, né? Que aqui ocupa muito menos funcionários. Naquele tempo, morria muita gente e sofria muito acidente, porque aqui, eu vou te contar, hoje está assim, tá bom. Mas isso aí para a década de 30 até 45, tempo da guerra por aqui, era 6 meses de neblina e chuva. O pleno desenvolvimento de Paranapiacaba chegou com as obras do segundo sistema funicular. É dessa época o surgimento da Vila Martin Smith, controlada pelos ingleses. Foi planejada para a habitação exclusiva dos ferroviários. Viver ali significava ter chegado ao ponto máximo da carreira. Quando a gente vinha para a serra, já ia para o meio da serra. Aí, conforme ia pegando tempo de casa ou cargos, ia subindo. Do primeiro patamar para o segundo para o terceiro para o quarto, até chegar em Paranapiacaba, né? Chamava o Alto da Serra, que é onde todo mundo almejava morar, por causa das escolas, comércio, tudo. Subia na vida. As habitações de madeira construídas nesse período se conservam até hoje na parte baixa da vila. Na alta, que se desenvolveu sem planejamento, sempre moraram os não ferroviários e os aposentados pela ferrovia. Antes, quando isso aqui funcionava, o pessoal que morava na parte alta, eles não se davam com o pessoal da parte baixa, porque o pessoal da parte baixa se dava como dono da vila. Quem morava lá em cima era clandestino, entendeu? Era muito engraçado. Da ponte para lá, para passar para cá, tinha briga. O chamado Castelinho era a casa do engenheiro-chefe. Foi estrategicamente construído no alto de uma colina, em meio à Cidade Baixa. Hoje, serve como museu ferroviário. Com toda honestidade, com todo orgulho, nós era felizes em saber. É uma dor profunda de o inglês deixou isto rigorosamente em ordem, com reservas para muito tempo. Na parte baixa fica o outro museu da vila, o funicular. Algumas máquinas e peças do primeiro e segundo sistemas de cabos fazem parte do acervo. A gente tem saudade porque naquele tempo era tudo bem organizado. O inglês punha ordem no setor, punha ordem também na vila. O inglês, ele sabia dar ordens. O inglês só tinha o cargo de chefia, ele comandava tudo nós, né? Gastava bota, limpava aqueles amarelos, tudo, que é para no domingo eles passear. Paranapiacaba vive em boa parte da memória dos tempos áureos da ferrovia. Um marco desta época foi a estação do Alto da Serra. Inaugurada um ano antes da Estação da Luz, em 1900, chamava atenção pelo luxo. E teve a mesma sina. Em 1981, um incêndio destruía a estação. Sobraram a torre e o relógio, incorporados mais tarde à plataforma onde permanecem até hoje. Isso aí, quando batia a hora antigamente,
No alto da serra todinho você escutava a hora. Paranapiacaba, vila administrada pelo município paulista de Santo André e tombada pelo patrimônio histórico, se transformou em ponto de passagem de praticantes do ecoturismo. Mas recebe poucos turistas por falta de infraestrutura adequada. Aqui é um lugar bom para sair qualquer coisa. Aqui com São Paulo tá aquele jeito, a custa daqui. Porque naquele tempo o que transportava? O senhor ia subir a Serra Velha com um caminhão, só parava 10 vezes para esfriar motor, né? Para pôr o quê? Pôr uma tonelada, 2 toneladas de mercadoria em São Paulo. E aqui era de noite. Quer dizer, praticamente isso aqui foi que construiu São Paulo, né? E hoje está abandonado. A ferrovia chega a São Paulo. A ferrovia alcança a capital dos paulistas. Chega o primeiro trem procedente de Santos. A composição e as personalidades nela embarcadas eram aguardadas com um banquete de inauguração no Jardim da Luz. Mas não chegaram. O trem descarrilou no caminho, marcando de forma negativa o início da grande viagem. 3 anos depois, a linha alcançava a estação de Jundiaí. Ficava pronta a SPR, a estrada de ferro que ia mudar São Paulo. O café, vindo das fazendas, já podia chegar ao litoral sem dificuldade. O custo do transporte por trem era 6 vezes inferior ao das tropas de mulas. As safras podiam ser deslocadas em grandes quantidades, sem desperdício. Lucravam a companhia e os cafeicultores. Estes se transformaram nos barões do café. E a ferrovia, com apenas 139 quilômetros, virava a estrada dos trilhos de ouro. A partir de 1870, as ferrovias proliferaram. A malha foi constituída quase que exclusivamente em função do café. A São Paulo Railway descobriu logo o passageiro como fonte de renda. Introduziu os trens de excursão que passaram a viajar lotados. Pouco tempo depois, outra novidade: os carros de luxo e os vagões-restaurante. Próxima viagem do trem sairá dentro de alguns minutos. Todos os trens, né, uns trens tão bonitos, tão de luxo, sabe? Tinha um trem que tinha um carro que era lindo, ele chamava-se Puma, carro Puma. Aquilo era para gente, né? Que as poltronas viravam, sabe? Do lado que o passageiro queria, ele ficava, sabe? Era lindo aquele trem, nossa. O grande palco dessa gente elegante era a Estação da Luz. As plataformas viviam lotadas como hoje, mas os tempos eram outros. Melhores, na opinião de quem passou boa parte da vida dentro da Bela Gare. Aqui nós começamos a trabalhar essa hora quando era meio-dia, parava de receber volume porque não tinha condições de guardar mais. Em tempos assim de festa, Natal, passagem de ano, aí não passava nem pensamento, de tão cheio que ficava as plataformas ali no saguão, tudo ali, sabe? Hoje não tem movimento. O senhor está vendo aí, olha, parece ninguém para guardar o volume. E agora, depois acabou esse movimento todo dos trens, foi tirando os trens, que agora não tem mais trem, né? E tem só o subúrbio tem. A mudança do perfil da estação aconteceu de forma gradual. Começou com a decadência do ciclo do café. No momento que a produção cafeira começa a decair,
não é mais o principal produto, digamos, naquelas regiões, naquelas cidades, você começa a ter uma inutilidade, traçados que são inúteis, porque não mais se escoa, não mais se tem café, não mais se tem produção para buscar lá. A partir de 1940, a era ferroviária caminha para o seu fim. As ferrovias não corrigiram seus problemas de base nem se modernizaram e não resistiram à concorrência das rodovias. Os próprios passageiros deixaram de usar esse meio de transporte. Por quê? Pela morosidade dele. O início da pavimentação do Caminho do Mar aconteceu em 1925, quando era inaugurado o primeiro trecho de concreto armado da Estrada do Vergueiro. A grande reviravolta veio em 1947, com a inauguração da rodovia Anchieta. O transporte de carga para o Porto de Santos saiu de vez dos trilhos. O caminhão ganhou a corrida, apesar das vantagens do trem. Cada trem de areia que chega em São Paulo, ele tira 90 carretas de 25 toneladas da viadutra da cidade. A Estação da Luz foi a um só tempo agente do desenvolvimento e testemunha do declínio de uma época. O próprio bairro retrata esses dois aspectos. A expansão da cultura cafeeira formou uma elite agroexportadora que por algum tempo se instalou na região. Mas aí a peste estava muito próxima. Aí eles passaram para Higienópolis, a Higiene. Aí correram mais acima ainda, para Paulista. Aí desceram para os Jardins. E aí sempre correndo da peste. O abandono abriu espaço para a deterioração do entorno da Estação da Luz. A região se transformou em reduto de marginais. É meio perigoso, realmente. Já registramos ocorrências de tiroteio, usuário. É sempre assim, o usuário, na parte externa, ele é esfaqueado, ele é assaltado, ele é baleado, ele recorre à estação em busca de socorro. Eu vi muita coisinha aqui, muito batedor de carteira também, muita coisa que não guarda com boa impressão, não. Já teve casos de situações de até mesmo tiroteio, dentro da Estação da Luz. Isso aqui já foi um grande monumento, né, de São Paulo, mas ultimamente as autoridades não estão tomando providência nenhuma a respeito das drogas aqui. A Estação da Luz, devido a uma demanda de em torno de 40 mil pessoas dia, ela necessita de uma segurança mais ostensiva, porque ela não lida apenas com o usuário do sistema. Nós temos 3 passarelas que ligam o Jardim da Luz com a Rua Mauá, onde o trânsito é muito grande de pessoas. E nós também temos aqui a Cracolândia, onde as pessoas vão usar droga ou comprar droga. Então, nessa estação, nós temos que ter a segurança mais ostensiva, que é a segurança fardada, para impedir que infratores do Código Penal adentrem ao sistema. Aqui há esse ambiente assim. Meninos, às vezes, querem pegar a gente aqui, os homens correm acudir a gente. Mas nos mais é tudo bem. E com as meninas, como a senhora se dá? Elas respeitam a gente. Elas vêm aí. Esse meu espelho aqui é o local delas se arrumarem, né? Para começar o dia delas, elas vêm, pedem licença, tudo bem, tia? Posso olhar, posso me arrumar? Pode, não tem problema nenhum. Eu vou caçar encrenca porque não é preciso, né? O mesmo entorno pode também se mostrar suntuoso. Ele abriga um conjunto arquitetônico sem igual na cidade. Aqui estão monumentos de grande valor histórico. Companheira secular de monumentos históricos, a Estação da Luz, nos anos 70, ganharia uma nova vizinha. Uma
uma meia-prima moderna que, com seus trens subterrâneos, iria aumentar ainda mais o movimento da região. A Estação da Luz será, no futuro, a principal estação da rede ferroviária. Por quê? Porque passarão pela estação 6 linhas de trens metropolitanos, além da integração com 2 linhas de metrô. A linha 1 azul, que já está em operação, e a futura linha 4 amarela. Então, o volume de passageiros esperado aqui para a Estação da Luz é em torno de 100 mil passageiros dia. Hoje está em torno de 50 mil. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é a atual operadora da Estação da Luz. Cuida dos trens e do transporte de passageiros. Mas o prédio pertence à Rede Ferroviária Federal. Foi tombado pelo patrimônio histórico e precisa de restauração e cuidados. Um imóvel do governo federal, mas que está sendo operado, vamos dizer assim, pelo governo estadual. A rede procura se desfazer dos seus imóveis, mas dentro de uma conotação baseada no tombamento, na importância de seus imóveis. Os concessionários, que evidentemente só visam lucro, não querem esses monumentos. É um edifício de grande qualidade arquitetônica, histórica, que tem problemas sérios de conservação nesse momento. Exige obras de emergência para a consolidação de certos aspectos culturais e obras de qualidade para a recuperação dos seus aspectos arquitetônicos mais significativos. A salvação da luz. Trem dando entrada na plataforma número 2, tem como destino a estação de Rio Grande da Serra. A Estação da Luz segue com seu grande movimento, agora para servir os subúrbios. Em alguns deles, ocorrem transferências em estações de ligação com cidades próximas a São Paulo. Trabalhar. O trem não tem farol, não tem ponte, não tem, o trem é direto, né? Tem sido meu principal transporte. Sem ela, tô na mão. Tudo. Dependendo dela pra tudo. Muito difícil sair daqui, só com passagem. Dá pra quebrar galho, né? 49 anos que trabalho aqui e 68 de idade. Antigamente, uns 20 anos em seguida, eu fazia 80, 85 por dia. Todos os dias. Agora, o máximo que eu faço é 15, 20. Engraxei o sapato do Coronel Café Filho. Ele tinha sido prefeito, né? Ele quase sentou aqui, aquele chapéu velho dele, aquela capona cebosa que ele carregava, né? Agora acabou tudo, era tão linda a estação. Os bons tempos são lembrados a toda hora por quem passou a vida dentro da luz ou de alguma forma ligado à ferrovia. O orgulho pela profissão fez várias gerações de ferroviários dentro das mesmas famílias. Em estação Brás. Eu sou uma mistura de raças. Então, o meu bisavó espanhol veio para ser maquinista em Jundiaí. E o meu bisavó português, casado com uma irlandesa de sobrenome O'Neill, foi morar em Paranapiacaba para ser maquinista em Paranapiacaba. Morreu cedo, como costumava acontecer, era até comum, os maquinistas morrerem por causa do problema do calor nas costas, então eles pegavam pneumonia. Naquela época você não tinha penicilina e tudo mais. E o meu avô também começou como telegrafista, porque ele era o filho mais velho, então ele começou como telegrafista nas oficinas da Lapa. Naturalmente, meu avô acabou colocando meu pai na ferrovia. Mexendo com isso, eu comecei a me emocionar e comecei também a me apaixonar por esse trabalho e vi o quanto isso era da minha essência, como essas coisas todas faziam parte realmente da minha vida e que isso não seria por acaso. E eu comecei a encarar também esse trabalho como se fosse uma missão. Eu estou na ferrovia, eu vou completar 33 anos como empregado da Rede Ferroviária Federal. E na Estação da Luz, praticamente, eu estou desde 71, né? 71, ou melhor, 73.
direto na Estação da Luz. Foi a minha vida, né? Eu sou 4ª geração ferroviária, desde o meu bisavô, por parte de meu pai, meu avô, meu pai e eu. Antigamente existia muito isso, de ser ferroviário está no sangue, né? Geralmente era filho de alguém, pai de alguém. Hoje, da minha família, eu sou a primeira, mas hoje eu tenho meu irmão, que é maquinista na linha leste, e tenho a minha esposa, que é maquinista aqui, na mesma linha que eu. O velho ofício de maquinista, por mais de um século, função exclusiva de varões, agora dá vez às mulheres. Estação Peroso. Quando eu era pequena, eu morava perto da linha, né? E sempre via os trens passando, dava tchauzinho, né, pros maquinistas e falava, um dia eu vou conduzir um trem. Eu trabalhava na bilheteria e já admirava muito essa profissão. Minha mãe achava graça, falava, imagina, só homem, minha filha, que faz isso, né? Meu pai era ferroviário antes de mim. Apareceu a oportunidade de prestar concurso, tinha para vários cargos, inclusive de maquinista. E não precisava ser homem. Aí eu prestei. E graças a Deus eu consegui. Aí os mais antigos, né, já ficaram meio assim. Teve muitas piadinhas, lugar de mulher no fogão, pilotar fogão, né? Não é um lugar de homem, é um lugar de quem quiser conquistar. E todo mundo é capaz de fazer o que eu faço. Basta querer ter vontade e coragem. Fora do comando das máquinas, as mulheres já são ferroviárias há muito tempo. E a sala não podia entrar senhores. E eu tinha que pôr para fora, né? Durou bastante, nossa, durou muitos anos. Depois que eu saí, que fechou. Outro importante personagem da ferrovia, ainda nos tempos da São Paulo Railway, foi o engenheiro e atleta Charles Miller. Paulistano do Brás, descendente de ingleses e escoceses, estudou na Inglaterra e de lá trouxe o futebol para o Brasil. Se o senhor jogasse futebol ou fosse músico, o senhor tinha emprego garantido. Bem mais recente, a ferrovia também inspirou o surgimento de outros esportes, só que ilegais e muito perigosos. O surf ferroviário começou no final da década de 70, no Rio de Janeiro. Nós tivemos casos de usuários serem eletrocutados dentro do sistema. O pingente é denominado todo usuário que viajava pendurado, porta na frente da composição, na cauda do trem. As infrações cometidas por usuários estão longe de ser o maior problema da luz neste momento. A centenária estação está desgastada pelo uso e pelo tempo. A ferrugem ameaça as bases dos pórticos. A argamassa está caindo. Os cupins infestam tetos, portas e janelas de pinho de riga. Há vidros quebrados, fios descascados, vazamentos e infiltrações. Hoje, nos dias de grande chuva, a água jorra abundante por bueiros da Gare, inundando os trilhos e parando os trens. Vamos falar um pouquinho sobre a Estação da Luz? Como assim? Tá meio precária, né? Acho que isso aqui ainda tem estação para muitos anos. Sabendo agora, tá fazendo 100 anos. Devia cuidar melhor, pelo menos para o aniversário dela, né? A cidade de São Paulo teve seu progresso associado à ferrovia. Pode-se dizer, diante do caos instalado hoje, que a decadência tem a ver com o abandono do sistema ferroviário. O trem nada mais é do que, enfim, esse trem de superfície de um metrô, porque então não investir como se investiu num metrô. Retomar a ferrovia no seu pleno conceito de transporte coletivo é uma questão de cidadania para a gente. Tem horas que ninguém anda em São Paulo. As reformas são urgentes. A estação tem pressa. E revitalizada, com a ajuda do metrô, pode ser um fator importante na ordenação de uma região que cresceu desordenada. O projeto de modernização da Estação da Luz, ele está sendo tratado de forma conciliar o projeto, as obras de modernização e o projeto de restauro. Então, nós estamos considerando que isso seria, então, um projeto único. E como as intervenções serão todas subterrâneas,
a Estação da Luz vai ficar liberada para que o projeto de restauro seja feito exatamente de acordo com os órgãos de preservação do patrimônio. E nessa modernização da Estação da Luz, contemplamos que o metrô realmente seja, talvez com entrada subterrânea, para que ele realmente tenha um intercâmbio dentro da estação e não como ficou, truncado, do outro lado da rua. Então, é metrô, ônibus, ferrovia, o que mais nós precisamos, né? Não adianta restaurar e a região em volta, a área periférica aí também não ser melhorada. Não adianta você ter um polo aqui restaurado, um lugar bonito, se a pessoa para chegar aqui ela sofre uma série de tentativas de roubo, de assalto. Como o Vianney ensinou pra gente, olhar bem no olho da tragédia e enfrentá-la com toda a força e sabedoria que só nós temos. Bom, que ela continue firme, né? E não caia sobre nós, né? Eu desejaria que ela fizesse, se pudesse, mais 100 anos, né? Os calendários nos dizem que já transcorremos 2000 anos de história cristã. 500 anos em nosso país, 100 deles na luz. 100 anos cheios de lembranças que fizeram dessa estação uma parte de nós, da vida de todos os paulistas, brasileiros ou estrangeiros que por ela passaram. Estação da Luz, de toda a luz, luz de São Paulo. Boa, né? Uma estação que, como é que se diz? Boa, né, mano? Boa, né? Boa sendo boa. O que mais o senhor quer saber?